essa reunião e continuou falando até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Vamos ao versículo de número 11. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda há muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram um moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Se assente glorificando o nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos por um instante? Pai, essa é a tua palavra que lemos e não há necessidade alguma de alterarmos ela, nem de tirar e nem de acrescentar, porque ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência humana. O Senhor já nos libertou do pecado e estamos no lucro por isso. Pedimos encarecidamente que fales conosco, porque se ouvirmos a tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer, e não nos perderemos no caminho. Você que concorda com essa oração, diga amém. Irmãos, a história é bem sucinta, mas é necessária que a introdução seja dada, até pela contextualização das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Só para você ter uma noção, nesse dado momento, já no finalzinho do livro histórico de Atos, o apóstolo Paulo estava percorrendo uma viagem, imagino eu, cansativa, tendo ele passado por Éfeso, Macedônia e depois então parado na cidade chamada Troade. Paulo havia sido incumbido pelo Espírito Santo para atuar em Éfeso de uma maneira intensa, de modo que essa grande província da Ásia Menor foi tocada pela mão de Deus e muitos livros de feitiçaria queimados, bruxos perdendo os seus postos nos lugares públicos da cidade e o evangelho se expandindo cada vez mais através da pregação de Paulo. Podemos afirmar que na era cristã, no primeiro século, o maior avivamento daquele tempo aconteceu na província de Éfeso. Digo isso, corrigindo, o maior avivamento fora de um ambiente religioso judaico, já que Éfeso era uma cidade dominada por uma cultura ou por culturas que eram conhecidas como a cultura dos gentios. Você que está entendendo até agora, diga amém. Ficando 2 anos em Éfeso, Paulo vai intensificar a sua pregação, plantando igrejas e deixando para a posteridade o que seria a igreja para a qual ele haveria de redigir a carta, conhecida como Carta aos Efésios. 2 anos, muito tempo, né? Depois desse tempo, Paulo, imparável como sempre, vai atuar numa província um pouco menor, num lugar onde ex-militares estavam ali aposentados, e esse lugar é conhecido por todos como Filipe, que ficava na Macedônia. A missão de Paulo aqui não foi a mesma em Éfeso. A missão de Paulo aqui foi formar obreiros para dar continuidade para a igreja naquela localidade. 2 anos em Éfeso, 3 meses em Filipe, e agora Paulo vai mostrar que o seu desejo, e aqui eu termino a introdução, era prosseguir para a capital, Jerusalém. Me pergunte e não me deixe no vácuo, por favor, por quê? Porque em Jerusalém haveria de ser celebrada a festa de Pentecostes, e Paulo tinha raízes judaicas, todo mundo aqui sabe disso. Então, Paulo tinha o desejo de ir para Jerusalém. Vamos lá? Paulo tinha o desejo de ir para a capital, era o desejo do seu coração. Ele vai pegar uma embarcação no porto de Neápolis e em 16 quilômetros ele vai então vai embarcar e depois vai chegar à província do outro lado, parando então numa pequena cidadela. O nome dessa cidade, com todo respeito, ela só é conhecida por nós porque esse texto está na Bíblia. Nazaré, por exemplo, me lembra muito, porque Nazaré nós só conhecemos porque Jesus nasceu ali. Era uma cidade pequena, desprezível, era uma cidade com poucos habitantes. Nós só sabemos que existe Nazaré porque Jesus nasceu ali.
e nós o chamamos de Jesus de Nazaré. A mesma coisa Troade. Se esse texto, meu amigo, não estivesse na Bíblia, nós nem saberíamos da existência dessa cidade. Mas o texto vai dizer que quando Paulo expressa o seu desejo de continuar a caminhada, os irmãos vão propor uma ideia, e essa ideia vai começar a florescer dentro do coração dele. Vamos ficar aqui para fazer um culto aqui, para entrar em comunhão com os cristãos daqui, e aqui nós vamos celebrar o corpo de Cristo. Paulo, então, vai divulgar esse culto, Paulo vai divulgar esse evento, Paulo vai divulgar essa reunião. Tu acha que estava vazio? Não, estava cheio. Chegamos à noite e então o culto começa a se desenvolver, o culto começa a se desenrolar. Era o terceiro andar de uma construção. Preste atenção porque todas as informações são necessárias. Já ouviu falar do clima desértico? Pois é, o clima desértico ele tem uma característica muito peculiar. De dia as temperaturas podem chegar no mais alto que você possa imaginar, mas à noite, devido à ausência de nuvens no céu e devido à superfície que não absorve tanto calor, a temperatura vai caindo drasticamente. Você sabe o que acontece no contexto bíblico? Às vezes a gente não se atenta, mas é lindo se a gente perceber. Quando nós temos as reuniões nos cultos e eventos, as participações coletivas que a igreja realizava, nós tínhamos ambientes iluminados por luzes elétricas? Não, Isaac Newton estava longe de nascer ainda. Aquilo era iluminado por candeias, e as candeias, além de gerarem luz, também geravam calor. Quer ver uma coisa? Se você quiser fazer uma espécie de conversão, você vai ver que para termos a mesma iluminação de uma luz de LED, nós teríamos que ter pelo menos de 10 a 15 candeias, para ter o mesmo grau de luminância que uma luz dessa pode dar para a gente. Se ficou claro, você diz amém. Todas as informações vão ser necessárias, tenha paciência comigo. Se dentro nós temos um ambiente com candeias acesas, uma igreja lotada, o que você pode imaginar? Que lá dentro estava abafado, o clima estava se aquecendo, mas lá fora a temperatura caía. Pois bem, o texto vai dizer então que de repente o clima de culto, o ambiente de festa passa por uma conversão muito rápida. O que era alegria vira desespero, o que era regozijo vira desespero, o que era felicidade vira desespero. Pela última vez, pergunta para mim, por quê? Porque havia um jovem naquele lugar, cujo nome era Eutico, que tinha subido até o terceiro andar, que tinha entrado no ambiente do culto, que tinha sentado numa janela, que tinha dormido na janela e que tinha caído de lá. Aí talvez você esteja perguntando, Otto, você está falando há quase 10 minutos e você nem citou o nome desse menino. Você está pregando há quase 10 minutos e você falou de deserto, você falou de temperatura, você falou de candeia, você está dando aula de um monte de coisa de história e você nem falou da existência desse homem, desse menino. Você não falou que o nome dele era Eutico, você não falou que ele era jovem, você não falou que ele tinha entrado no culto, você não falou que ele sentou na janela, você não falou que ele dormiu e muito menos que ele caiu de lá e morreu. Você sabe por que eu fiz isso de maneira pedagógica, didática e proposital? Para que você entenda que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu ali, só perceberam que o jovem estava ali quando ele já não estava mais. Percepção é a palavra que vai reger a pregação que eu trouxe para o seu coração hoje. Porque se alguém tivesse percebido aquele jovem, tivesse interferido na caminhada dele até a janela, muito provavelmente o texto seria diferente. Um lugar cheio, você acha que ninguém viu ele? Todo mundo ia perceber se alguém entrasse por aqui e sentasse nessa janela. Eu sei que a comparação não cabe, mas eu quero deixar algo claro, que o texto já nos entrega de cara. Quando nós, através do Espírito Santo, temos a percepção e a sensibilidade de perceber o outro ao nosso lado, nós podemos estar interferindo para que uma queda seja impedida, uma morte seja impedida e uma crise seja impedida, mas a gente tem que ver. Está pegando o que eu estou falando? Perceber. Às vezes está dentro, posso ser mais micro e menos macro, às vezes está dentro da nossa casa e a gente não está percebendo. Está pegando o que eu estou falando? Um semblante não muda à toa. Um sorriso que sai do rosto não sai de repente. Tudo existe uma causa raiz. O texto não entrega isso para a gente. Mas vamos ser honestos e claro, e contextuais.
Você acha mesmo que o menino entra, do nada, num ambiente como esse, senta nessa janela, que não era um lugar propício para prestar um culto, dorme, cai, por causa que ele estava afim? Não. Vou dizer uma coisa para você, grave o que eu vou falar. Existem pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, que estão muito piores do que a gente. Pessoas que Deus coloca, porque quando a gente diz que Deus vai colocar gente boa, ou gente melhor, poxa, só falta a gente pular da cadeira. Glória a Deus, estava precisando. Mas Deus às vezes ele contraria a nossa lógica. Estou colocando na tua vida necessitados. Estou colocando na tua vida pessoas que precisam de auxílio. Estou colocando na tua vida gente que precisa de uma mão estendida. Estou colocando na tua vida gente que às vezes precisa só ser notado. Está pegando o que eu estou falando? Gente que apenas precisa ser notado. Irmão, tem se proliferado muito, trava-língua, tem se proliferado muito, pessoas que estão andando e não estão sendo percebidas, e as suas vidas estão se esfriando cada vez mais. Pessoas que vêm às vezes no culto, pessoas que trocam mensagens com a gente, pessoas que às vezes até ligam para a gente, pessoas que estão no nosso campo de visão. Às vezes o sangue que corre nas veias é o mesmo, eu estou falando de família, mas não estão indo bem. Às vezes uma pergunta, está tudo bem? E seja honesto comigo, pode ter uma grande diferença. Ninguém aborda o jovem, ninguém aborda Eutico. E eu quero dizer algo para essa igreja, e eu tenho certeza que isso será uma mensagem a ser frutificada. Quando nós percebemos o outro, Deus pode nos usar como uma palavra de cura para impedir que o outro continue caminhando na direção errada. Abra os seus olhos espirituais, porque cada vez mais olhamos para nós mesmos, para os nossos problemas. Minha vida está corrida, minha rotina está corrida, está pegando o que eu estou falando? Mas existe alguém perto de você que talvez precise apenas de uma palavra, e uma palavra não volta vazia. Quando ela é plantada, ela germina, ela frutifica para a glória de Deus. Então ouça, se o terreno está árido, vamos ajudar a umedecer, colocar adubo, porque a semente que vai ser lançada vai gerar frutos, queira o diabo ou não. Então repita comigo, tudo começa na percepção. E veja, eu estou falando percepção, gente, não é de você mandar uma mensagenzinha, é ir a fundo na situação do teu irmão. É por isso que nós não nos chamamos de amigos na igreja, nós nos chamamos de irmãos, porque o nosso vínculo é maior do que uma amizade, o nosso vínculo é maior do que simplesmente um espaço que nos une. Está pegando o que eu estou falando? Então ouça, se nós percebemos, nós também seremos percebidos. Você sabe qual é a maior hipocrisia da gente? É a gente não perceber ninguém ao nosso redor, caminhar por nós mesmos, vivermos por nós mesmos, pensarmos só em nós mesmos, e quando a gente está na pior, a gente reclama que ninguém percebe a gente. A maior hipocrisia nossa é não perceber o nosso próximo e reclamar quando a gente está na pior e ninguém percebe a gente. A maior hipocrisia que a gente pode ter é essa. Por quê? Porque nem sempre você vai estar bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter momento, acredite no que eu vou te falar, porque o crente verdadeiro, maduro, convertido, ele sabe que essa história de eu só dependo de Deus, quem está à minha volta eu esqueço. Irmão, isso não é ideia de igreja, a igreja não funciona dessa forma. Quando eu entendo que a própria cruz de Jesus no Calvário é uma madeira vertical e uma horizontal, não tem espaço para minha individualidade, não tem espaço para o meu egocentrismo, não tem espaço para o meu orgulho e nem para a minha soberba, porque aquela cruz não me ligou só a Deus na madeira vertical, ela me ligou ao meu próximo na madeira horizontal. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então ouça, o diabo ama a separação, o diabo ama a distinção, o diabo ama a segmentação, mas Jesus veio unir, veio juntar. Jesus veio unir e
ele veio juntar? Ele veio trazer de volta as ovelhas que haviam sido desgarradas. Irmão, evangelho é trazer para perto, não tem jeito, não tem como. O evangelho é trazer para perto. Só que esse trazer para perto, eu já vou me atentar no texto. O tempo que o pastor me deu, maravilhoso. Estou ganhando tempo depois da introdução. Quem está comigo, diga amém. O aproximar, ele é complicado. Você sabe por quê, gente? Está todo mundo aqui. Eu quero dizer algo que eu tenho certeza que todo mundo vai ter maturidade para entender. E olha só, estou falando de um jovem. Estou falando de um jovem. Nas coisas primárias, que nós tenhamos unidade. Nas coisas secundárias, ninguém vai ser igual a ninguém. Não entendeu? Vou explicar. Tu tem que pregar, porque é uma ordenança de Jesus. Mas tu não tem que pregar igual a mim. Primário, pregue. Secundário, do seu jeito, mas pregue. O problema é que a gente não se tolera. Olha o silêncio da morte. Ó. A verdade é essa, irmão. Eu poderia pregar uma palavra maravilhosa, que somos irmãozinhos em Cristo, com as nossas mãozinhas dadas, e vamos todos caminhando numa ponte de arco-íris rumo a Canaã celestial. Não é assim. Porque as nossas diferenças nos atrapalham quando a gente não age com sabedoria. E sempre tem alguém que quer impor o seu jeito para que todos sejam iguais a ele. Receba Cristo na tua vida, porque tu está sendo crente errado. Ninguém é contra o seu, contra o V de você. Deus é original em tudo que Ele faz. É por isso que Ele fez todo mundo diferente. Nas coisas primárias, que haja unidade. Nas coisas secundárias, que haja liberdade com sabedoria. Vou repetir de novo. Nas coisas primárias, que haja unidade. Nas coisas secundárias, que haja liberdade com sabedoria. Assim a igreja cresce, assim a igreja avança. E tem pessoas que se isolam por esse motivo. Otton, vai com calma, porque a Bíblia não fala porque que Eutico foi na janela. Eu estou criando possibilidades porque ninguém senta numa janela à toa. Ouça bem, o culto era um culto, se tornou uma ceia e depois ainda virou uma vigília. Mas Eutico continuava na janela parado e aos poucos o sono foi tomando conta dele. Eu posso falar algo para você? Dentro dessa ideia de padronização, infelizmente a gente tem muito a perder. Eu não estou falando de liturgia de igreja, gente. Estou falando do meu comportamento para com os outros. Porque para estar na minha vida tem que ser quase que um eu. Uma versão um pouquinho pior, porque o melhor sou eu. Irmão, calma, não é assim que funciona. Está entendendo o que eu estou falando? As pessoas têm as suas diferenças. E eu posso falar, as pessoas têm os seus defeitos, suas particularidades. E cada um faz a coisa do seu jeito. Mas o mais importante, porque, gente, falar de comunhão é muito fácil, mas a comunhão na prática é essa. Aonde o estressadinho está no mesmo ambiente do cara que é zen, aonde o falador está no mesmo ambiente do cara silencioso, tá pegando o que eu estou falando? Aonde o CDF está no mesmo ambiente daquele que não tem diploma nenhum, aonde a mais chique está no ambiente daquele mais básico. Mas como que isso se dá? Bem-vindo à igreja de Jesus Cristo. Se não há pecado, então continuaremos caminhando com as nossas diferenças, porque no céu nós iremos estar no mesmo lugar, adorando ao mesmo Deus, celebrando no mesmo ambiente. Então, irmão, no nome de Jesus, sou teu amigo. Se esforce mais para ser um pouco menos chato em relação às pessoas que estão à sua volta. Se esforça. Porque tem gente que nem se esforça. Ou não? Tá ficando estreito, né? Semblante da pessoa, a cara da pessoa. Não, que não sei o que, não gosto, que não sei o que, não sei que não sei o que, irmão. Existe uma gama de crentes muito tóxica que acha que a igreja tem que ser uma extensão da casa da pessoa, do jeito dela, da forma dela. Tá pegando o que eu estou dizendo? Mas aí quando eu entro no ambiente da igreja, Deus ajuda até mesmo na formatação do meu caráter e na minha facilidade de conviver com quem está do meu lado.
por que, pastor Ruimar, eu prego isso? Porque tem pessoas que vêm buscando apenas bênçãos espirituais e tem que buscar mesmo, bênçãos na área financeira e tem que buscar mesmo, vem para orar no seu cantinho, para adorar no seu cantinho, para fazer no seu cantinho, depois entra no seu carro, volta para sua casa e acabou. Isso não é ser igreja. Olha o silêncio, ó. Aí você dá o 360, opa, tem uma família aqui. Porque se tu não se acostuma a viver com gente aqui embaixo, lamento, o céu não vai servir para você. Porque se você não consegue conviver com gente 2 horas no seu domingo, vai ficar com tanta gente lá em cima na eternidade para quê? Tá pegando o que eu estou dizendo? Deus gosta de união, Deus gosta disso aqui, ó, todo mundo junto. Deus ama isso. E as nossas diferenças? Calma. Eutico vai ser... Quem está entendendo até aqui, diga amém. E aí, o ambiente não está legal, né? Vou sentar na janela. Lembra que todas as informações que eu falei no começo seriam necessárias? Lembra que eu falei isso? Lembra? Então vamos lá. Lá fora, frio. Aqui dentro, o calor humano, o calor do templo e o calor das candeias. Ah, peraí. Lá fora, frio. Aqui dentro, quente. O que a janela te passa? Que ideia que a janela te passa? Você não falou, mas eu vou imaginar que você falou. O morno. Na minha cabeça você falou. Eu sento na janela por quê? Porque na janela, tá vendo como a gente consegue mergulhar no texto? Porque seria muito fácil aqui eu ficar 1 hora para chegar depois lá no final e falar que o Eutico é culpado e acabou, vai todo mundo para casa. Ah, Eutico é culpado, Eutico desrespeitou Paulo, Eutico não deveria ter dormido. Calma aí, gente, vamos versículo por versículo, vamos com calma. Quando eu sento na janela, o que eu recebo? O frio de fora e o calor de dentro. Eu recebo o calor de dentro e recebo o frio de fora. Então eu estou no ambiente confortável. Eu estou na zona de conforto. E eu vou te dizer, tome cuidado com isso. Porque vai gerar conforto no início, mas vai gerar ruína no final. Tá bom, não tá? Nem tudo que Deus entrega pra gente começa bom. Mas a maioria das coisas que o diabo entrega pra gente começa uma maravilha. Que isso? Tu não fala uma coisa dessa. Deus ama projetos a longo prazo. Deus ama projetos a longo prazo. Projetos que se desenvolvem, que tem início, que tem meio e que tem fim. Deus não trabalha com momentos, insights, instantes. Deus trabalha com histórias. Você crê nisso? Mas o que o meu eu está pedindo? Conforto. O que o meu eu está pedindo? Zona de conforto. O que o meu eu está pedindo? Comodismo. E o que Deus está me apresentando? A proposta que eu tenho para você talvez não comece boa. Talvez não enche os seus olhos. Mas Romanos 12:2 diz que essa vontade, diferente da vontade sua, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus não é Deus de momentos. Deus é Deus de histórias. Aonde só tem momento, Deus não está ali. Mas aonde há histórias, Deus se faz presente. Aonde só existe emoções vazias, Deus não está ali. Mas aonde existe projeto, Deus está presente. Aonde só existem dias curtos que vão com o vento, Deus não está ali. Mas onde existe planejamento, Deus está presente. Deus é Deus de histórias. Irmão, e com todo respeito, de novo, tudo que a gente define para ser rápido, muito provavelmente a gente não consultou a Deus. Tudo que a gente define, pegou, né? Tudo que a gente define para ser rápido, muito provavelmente a gente não consultou a Deus. E isso é complicado porque consultar a Deus tem que ser antes, não pode ser no meio. Não tem como. Tu já está no meio da história que você definiu. Tu já está no meio da história que você escolheu. Tu já está no meio da história que você quis viver. Vai querer colocar Deus com um bonde andando? Olha o silêncio. Deus está dizendo para alguém aqui: uma história que eu escrevo é uma história que tem que começar a ser vivida desde o início. Eu não escrevo uma meia história, eu escrevo uma história completa. Então ouça, começou o projeto sem Deus? Quebra, bota ponto final, rompe. Por quê? É melhor parar um projeto já em andamento, onde Deus não está presente,
do que continuar com um projeto só porque tem preguiça de começar tudo de novo. Vou falar outra vez. É muito melhor parar um projeto onde Deus não está presente do que você querer continuar vivendo um projeto que você quis só porque você está com preguiça de voltar atrás. Otto, mas eu vou ser humilhado. Otto, mas eu vou ser envergonhado. Otto, mais isso. Otto, mais aquilo. No nome de Jesus, se você teve peito para escolher o que você queria, tenha peito para poder assumir que o que você escolheu não é bom, mas o que Deus tem para você é perfeito, é bom e é agradável também. Ainda existem corajosos no nosso meio que vão voltar atrás no ponto de partida e vão falar: agora, Deus, enquanto eu não ouvir a tua voz no meu ouvido, eu não saio do lugar de onde eu estou. Irmão, o diabo tem um medo disso que você não tem ideia. Você sabe por quê? O diabo ama os apressados. O diabo ama aqueles que trocam os pés pelas mãos, colocam a carroça na frente dos bois. Você sabe por quê? Porque gente assim não consegue nem ter paciência para orar. É ansioso de tudo, faz na hora e quer que as coisas se resolvam. Mas tem gente que já está entendendo que aquilo que mais é nobre na vida de um cristão, o próprio salmista vai nos dizer: os que esperam no Senhor, esses sim renovarão as suas forças. Você sabe o que é mais lindo, gente? Você sabe o que eu acho mais lindo? É que a Bíblia podia ter comparado a gente com tanta coisa. Ela poderia ter comparado a gente com uma flecha. Ela poderia ter comparado a gente com qualquer tipo de atleta. Ela poderia ter comparado a gente com qualquer outra coisa, até mesmo com um astro. Mas a maior e mais linda comparação que a Bíblia dá pra gente é quando ela nos chama de monte. Que isso? Porque os que confiam no Senhor, esses são como os montes de Sião, que não se abalam. Você sabe por que eu tô pregando isso pra você? É pra gente que sabe esperar. Você passa um dia, o monte tá lá. Passa no outro dia, o monte tá no mesmo lugar. Vou passar ano que vem, o monte tá no mesmo lugar. Mas o que é isso? Deus não tá movimentando a vida dele, Deus não tá movimentando a vida dela. E desde quando Deus precisa movimentar alguma coisa, provar que Ele é na vida de alguém? Se eu espero, eu sei que o que Deus tem para minha vida é melhor. Teve gente que já levantou da cadeira há muito tempo, cansou de esperar em Deus e falou: eu vou pegar coisa melhor. Mas tem gente que está esperando há tempo, porque sabe, eu só saio daqui enquanto Deus entregar aquilo que Ele prometeu. Porque eu prefiro esperar anos e viver um projeto que Deus tem para mim, do que sair agora para viver uma coisa que eu mesmo queira viver. Um projeto sem Deus é igual um balão. Ele é lindo por fora, até mesmo grande, e tem muitas cores, mas por dentro ele é vazio. Essa é a vida sem Deus. Mas o profeta Isaías diz que a vida com Deus é como uma planta plantada na beira de um ribeiro. Porque quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem tudo que você possa imaginar, ela permanece ali. Tem sombra? Tem. Tem água? Tem. Lá ela frutifica, pois Deus dá o crescimento. Glória a Deus, pode aplaudir o nome de Jesus. Então, irmão, olha só. Glória a Deus. Olha só. Ele está na janela. Ele não foi notado. Ele não foi percebido. Mas ele está lá. Ele está presente. Por favor, teólogos de plantão, também sou. Isso aqui é conjectura. Não é doutrina, conjectura, não doutrina. Não vai ferir o texto, mas vai ajudar na nossa compreensão. Imaginemos que Paulo estivesse aqui, exatamente onde eu estou, pregando como eu estou. E a nave da igreja é a igreja de Troade. Para onde que o público está olhando? Óbvio, se Paulo está falando aqui, está todo mundo olhando para frente. Pensa numa janela. Pensou? Pois é. Alguém vai olhar para ela? Não, porque não faz parte do foco. Alguém vai olhar para ela? Não. A janela está aí, mas não é percebida. É igual uma luz, irmão. Deixa eu dar um exemplo para você. Vai parecer meio tosco, mas é o que veio na minha cabeça agora. Alguém acende uma luz para ficar só olhando para ela? Não. A gente acende ela para que ela nos conceda a possibilidade de enxergar tudo. Vamos lá, porque é passou um abençoado aí. Vamos de novo. Quando a gente acende uma luz, a gente olha só para ela, fica contemplando só ela, fica admirando só ela? Não.
A gente acende ela para que ela ilumine o ambiente e nos possibilite ver as coisas. Então veja bem, a palavra de Deus é comparada como uma luz, lâmpada para os meus pés, que vai me guiar, que vai te guiar. Mas peraí, tem um porém aqui. Quando eu acendo uma luz, eu não fico olhando para ela, eu fico olhando para aquilo que ela revela. Pegou o que eu falei? Ninguém é bobão de ficar ligando a luz. Nossa, que luz bonita, que luz maravilhosa. E são bonitas mesmo, mas ninguém vai ficar olhando para ela. Sim, para aquilo que ela revela. A palavra de Deus é a mesma coisa. Não adianta eu ficar olhando só para ela, mas para aquilo que ela revela. Por quê? Porque quando ela traz a revelação, ela mostra o que está certo e o que está errado. Ela mostra o que está incompleto e mostra o que eu preciso melhorar. É por isso que tem gente que é meramente contemplador, contempla a palavra, mas não consegue vivê-la. Contempla a palavra, mas não consegue praticá-la. Nossa, que palavra maravilhosa, que culto maravilhoso. Mas segunda continua a mesma coisa. Palavra não é só para ser contemplada. Palavra, ela revela aquilo que precisa ser alterado, mudado para a glória do nome de Jesus. Pegou o que eu falei? Acenderam as candeias. Opa, quando acende as candeias, ou melhor, as candeias já estavam acesas, não estavam? Pois é, então elas revelavam que havia um jovem ali que estava sentado na janela. Tem algo que precisa sair do lugar, mudar. Tem algo que está errado. Mas peraí, o que eu faço? Eu contemplo a palavra ou eu tomo posse dela e aplico ela? E as pessoas vão sendo mudadas, as pessoas vão sendo transformadas. É por isso, gente, que tem muitas pessoas que precisam se colocar na posição de embaixadores, porque aonde passa, precisa fazer a diferença. Aonde passa, precisa influenciar. Aonde passa, precisa trazer e levar à luz. Por quê? Porque isso sim é a ideia principal e primordial do Evangelho. John Wesley disse uma vez: eu me ponho em chamas e o povo vem para me ver queimar. Por quê? De nada valeria eu só estar com a Bíblia debaixo dos meus braços se eu não resplandecer toda a palavra que eu prego. As pessoas olharão para você e contemplarão em você Cristo. Otto, isso não é Bíblia? É sim. Jesus disse uma vez: e os homens olharão as suas boas obras e glorificarão ao vosso Pai que está no céu. Luz do mundo e sal da terra. Ninguém acende a luz para colocar debaixo da mesa. E o sal ninguém joga para poder pisar e perder o sabor. O sal é para dar sabor e a luz é para iluminar. É para isso que você foi chamado. E agora, dentro desse contexto avassalador, gente, eu vou ser honesto com vocês. Eu passei por isso uma vez. Tem pessoas com muito mais experiência do que eu aqui. E mesmo assim não foi dentro da igreja. Passei por isso 2 vezes, na verdade. Não foi dentro da igreja. Enquanto eu estava pregando, recebi uma informação de que o pastor da igreja da frente tinha falecido. Outro exemplo, estava pregando numa comunidade, aconteceu um tiroteio na mesma rua, 2 pessoas foram alvejadas. Só que aqui a gente está falando do quê? De um jovem que morre dentro? Vamos lá. Estamos falando do quê? De um jovem que morre dentro? Tu já imaginou uma coisa dessa? Não, Otto, mas o texto é simbológico. Gente, vamos lá. Isso aqui aconteceu, tá? Isso aqui aconteceu. Um jovem caiu do 3º andar de uma construção enquanto um culto estava rolando. Tem ideia disso? Culto de Santa Ceia. Todo mundo lá regozijando. É porque às vezes Deus ele faz exatamente dessa forma. Que isso, Otto? Não estou falando necessariamente de morte. Eu estou falando de algo que vem como um choque, mas faz a gente acordar. Eu duvido que o culto continuou da mesma forma quando todo mundo percebeu que o jovem tinha caído. Tem coisas que Deus permite justamente para as coisas não continuarem do jeito que estão. Ah, Otto, mas Deus jamais vai fazer eu sentir dor. Inocente. Deus jamais vai fazer eu sentir dor. Vai, porque dor também gera. Você quer uma simbologia maior para isso do que a dor de parto, que a mulher sente, mas sabe que através dela está sendo gerado vida? É assim que Deus trabalha dentro da gente. Ô, glória! Que isso, Otton? É claro, porque essa dor que tu sentiu, essa infelicidade que você passou, não só arrancou lágrimas dos seus olhos,
mas também depositou em você uma vontade de ser mais fiel e mais crente. Eu não quero que ninguém receba uma notícia ruim. Eu não quero que ninguém passe por algo no mesmo nível que isso, mas eu preciso dizer, se for preciso chegar a esse ponto, Deus te ama tanto, vai deixar você passar, porque Ele prefere você passando por uma dor, mas ainda estando na presença dEle, do que você regozijando longe da casa dEle. Deus está moendo alguns, porque Ele prefere moer, mas manter, do que abrir mão e perder. Vou falar de novo. Ele prefere moer os seus filhos. Deus prefere moer os seus filhos para manter eles do que abrir mão deles para perdê-los. É por isso que Deus investe tanto em você. Por quê? Porque Ele sabe que o diabo tem fúria. Ele sabe que ele quer tragar a tua alma. Mas você tem encontrado assinado com os céus. E Deus é o teu proprietário. Assim como Paulo disse, vocês foram comprados por um alto preço. Esse preço não era preço de dinheiro. Esse preço era preço de sangue, e por esse preço você foi comprado. Posso te desafiar a ver Deus, mesmo numa situação dessa? Veja Deus no luto, veja Deus na doença, veja Deus na porta que não se abre. Veja Deus na tempestade, veja Deus no deserto, porque se você aprender a ver Deus e tiver fé para ver Deus nos lugares mais desfavoráveis, pode ter certeza que nada e nem ninguém te arranca do caminho de Deus, nada e nem ninguém te arranca da presença de Deus, e nada e nem ninguém te tira a comunhão com Deus. Se tu crê nisso, levante suas mãos e aplauda o nome de Jesus Cristo. Obrigado. É contraditório, não é não? É um paradigma. Você sabe por quê? Porque nós somos, me desculpe se eu usar a palavra errada, não me veio outra. Talvez instintivamente nós somos voltados a ver Deus só quando tudo está legal. É instinto nosso. Ou tu já viu alguém por aí, no enterro do seu filho, dizendo glória a Deus, agradecendo a Deus? Pode até ver, mas é difícil. Estou dando um exemplo, tá? Tu já viu alguém recebendo uma notícia de desemprego na segunda e na terça marcando curso de ação de graça? É porque vão pensar que ele está maluco, né? Mas essa essência de ser cristão é diferente. Por quê? Porque eu não dependo das circunstâncias da esfera material, nem física, nem conjugal, nem financeira, para crer no Deus que eu creio. O que é isso? Sabe o que é isso? Isso é o livro de Jó, na pele. É o mesmo Deus que deu, é o mesmo Deus que tomou. Mas quer saber? Nem o fato dele ter dado, nem o fato dele ter tomado, vai fazer com que eu deixe de reconhecer que bendito é o nome do Senhor Jesus. Seja no muito, Deus é Deus. Seja no pouco, Deus é Deus. Seja sozinho, Deus é Deus. Seja acompanhado, Deus é Deus. Seja próspero, Deus é Deus. Seja em crise, Deus é Deus. Nada e nem ninguém na esfera do físico poderá tirar a minha fé que Deus é sobre a minha vida e que Ele não perdeu e nem perderá o controle dela. Às vezes, irmão, tem gente aqui, me desculpa. O Zé desculpar, eu não consigo dar glória a Deus. Amém, você está sendo sincero. Você está sendo sincero. Sei lá o que você está passando. Terminou o relacionamento essa semana e eu estou pregando essa palavra para você. Recebeu a notícia de desemprego essa semana e eu estou pregando essa palavra para você. Está com a mente cheia de problema e eu estou pregando essa palavra para você. Se eu pregasse outra, tu não mudava. Sabe por quê? Porque se eu dissesse para você que está tudo legal, que está tudo tranquilo, eu estaria apoiando a sua situação de inércia.
Mas eu estou te dizendo, use isso como matéria-prima para reconhecer que Deus ainda é na tua vida. Vamos lá, que isso aqui é poderoso, eu preciso ampliar isso aqui. Todas as provações são matérias-primas para que nós possamos entender Deus nas nossas vidas. Todas as perseguições são matéria-prima para que nós venhamos entender que Deus é nas nossas vidas. Ouvir um não é matéria-prima. A porta fechou é matéria-prima. Deu uma tropeçada no caminho é matéria-prima. Caiu e ninguém te viu é matéria-prima. Porque é Deus te deixando mais forte. É Deus forjando você. É Deus deixando a marca dele em você. E é Deus te preparando para aquilo que há de vir sobre a tua vida. E agora? Vamos lá, responde para mim, já que você está. Quem é que estava dirigindo o culto? No texto. Acertou. Não é Enem não, irmão, você pode errar, pode ficar tranquilo. Quem é que estava dirigindo o culto? Quem é que estava pregando? Quem é que estava ministrando a ceia? Adivinha? Você viu que foi diminuindo, né? Paulo. Ele estava lá, irmão. Então, quando o menino cai, para quem é que todo mundo olha? O que você vai fazer, Paulo? Ô, irmão, eu não sei. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Porque de repente, alguém cai, a gente vai até o líder, a gente vai até o pastor, a gente vai até Deus e o mundo. Mas peraí. A gente acorda para a vida. Peraí, eu sou crente. Eu tenho algo para dar. Eu tenho palavra para liberar. Eu tenho bênçãos para ministrar. Eu tenho mãos para impor. Eu tenho oração para fazer. Eu faço parte desse corpo. Irmão, no nome de Jesus, não sei quem vai dar glória a Deus, mas se dê, que seja honesto. Quando cair, a responsabilidade é tua também. Mata no peito, porque você faz parte também desse corpo. Você faz parte dessa família. Você está aqui. Mas é difícil demais, é isso. Porque aí a gente não estou preparado, não tenho ministério, não sou chamado. Irmão, todas as vezes que Deus concede ministério para alguém, não é porque alguém vai começar a fazer, mas é porque já está fazendo e ele reconheceu. Olha aí, irmão. E tu está esperando o quê para começar? Se tu sabe, e se não sabia, está sabendo agora, que Deus não levanta alguém para começar a fazer. Deus confirma alguém que já está fazendo, uma unção que já há sobre a vida da pessoa. É por isso que eu já vejo evangelistas, eu já vejo pastores, eu já vejo missionários, eu já vejo ministros de louvor, eu já vejo presbíteros, eu já vejo, porque já é e Deus vai confirmar, irmão. Eu quero o novo de Deus, braço cruzado. Eu quero o novo de Deus, não abre a boca para nada. Eu quero o novo de Deus, está orando cada vez menos. Eu quero o novo de Deus, não se apresenta para nada. Eu quero o novo de Deus, fica na vitrine. Irmão, o novo de Deus não vai chegar para você. Seu está terminal já. Está juntando teia de aranha e poeira e está pedindo o novo de Deus. Mas hoje Deus vai te pegar nessa cadeira, vai sacudir você e vai dizer: eu ainda conto contigo, porque você ainda vai dar fruto na minha presença, independente da sua idade. Você ainda tem um propósito e eu ainda quero te usar para que o meu nome, através da tua vida, seja glorificado. Você acredita nisso? Você crê nessa palavra? Então aqui, disposição. Eu estou disposto. Opa, tu acha o que, irmão? Se Jesus viesse à terra no ano de 2023, ele ia aonde para chamar seus discípulos? Ia entrar no canteiro de obra aí, ia pegar 5, um desses mercados atacadões ia pegar mais 3. Ou tu acha o quê? Que ser pescador naquela época era a profissão mais nobre? Não. Pegou a ideia? Por quê? Porque é para quem sabe que no Evangelho o que conta muito é estar disponível para Deus. Ah, mas o meu dia está cheio. Continue com o seu dia cheio. Ah, mas eu não tenho tempo. Tudo bem. Deus só está chamando quem está disponível. E quem está disponível encontra tempo para servir a Deus. Você sabe por quê?
Deus é prioridade, e isso não é para ser cantado, isso é para ser vivido. Deus é prioridade, isso não é para ser só salmodiado, isso é para ser vivenciado. Deus é prioridade, isso não é só mensagem de domingo à noite, isso é vida de segunda, é vida de terça, é vida de quarta, é vida de quinta, é vida de sexta, é vida de sábado, é vida de domingo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a mensagem que precisa reger e conduzir a igreja. O jovem morreu. Vamos fazer o quê? Dava para fazer algo antes dele morrer. Mas agora ele já está morto. Mas peraí. Eu não estou na lógica humana. Eu estou na lógica de Cristo. E ele amava estragar funerais. Vamos ver se tem crente na casa. Se um que fazia 4 dias levantou como se nada tivesse acontecido, um que não fazia nem 4 horas não podia levantar? Oh, glória, amém. Que bom que você pegou isso aí. Evangelho ainda é cura aonde não há cura. Evangelho ainda é saída onde não há saída. Evangelho ainda é solução onde não há solução. Evangelho ainda é porta aberta onde só tem parede. Evangelho ainda é andar no seco mesmo no meio do mar. Evangelho é andar sobre as águas mesmo quando a lógica dizendo você vai afundar. E isso é evangelho, porque quando a lógica humana chega no seu limite, Deus diz, pode deixar comigo agora, porque eu sou o dono do céu, o dono da terra, o dono do mar e o dono da vida. Vamos lá, estou no texto. Paulo vai parar o culto. Para mim, essa é a parte mais linda. Ele podia ter continuado? Claro, porque ele já estava morto. Irmão, cuidado com o mau costume de desacreditar nas pessoas por causa do nível que elas estão no presente. O que isso tem a ver com a palavra? Tudo é. Você acha que não tinha gente que estava dizendo, não desce não porque ele já morreu? Pegou o que eu falei? Você acha que não teve gente que olhou para Paulo e falou, desce nada, você vai encontrar uma poça de sangue e ossos quebrados, 3º andar? É assim, irmão. Tem gente que tem o mau costume de não acreditar em ninguém. Te dou o conselho, se afaste dessa pessoa até que Cristo trabalhe o caráter dela, porque ela desanima qualquer um que está perto dela. Ou tu gosta de andar com alguém assim? Posso te falar? Não ia, mas vou. Às vezes dentro da família. Se tua família é perfeita, dê um glória a Deus agora. Oh, quase, hein? Quase, hein? Ô, gente boa para apoiar a gente, né? É engraçado, gente. A gente tem chamado. A gente tem muita coisa para viver. Mas tem gente debaixo do nosso teto. Eu estou sendo metafórico. Que às vezes é especialista em desanimar a gente. Eu posso corrigir a palavra que eu preguei? Às vezes não é que quer desanimar. É porque não aceita o que Deus entregou para você. Quer que tu viva outra vida. José, que palhaçada é essa de sonhar com estrela? José, que palhaçada é essa de sonhar que os outros vão se prostrar diante de você? Vai obedecer teu pai, vai cuidar dos bois dele. Tu ganhou uma túnica e tá dando uma de louco? Tem gente que não acredita na gente, é uma coisa. Mas tem gente que a gente quer, tem gente que quer que a gente viva o que ela quer e não o que Deus quer. É isso. Tem gente que quer que a gente viva o que a pessoa quer e não o que Deus preparou. E faz até oração contrária. Eu vou orar para Deus desrevelar o que Ele revelou e revelar uma coisa diferente. Em outras palavras, eu vou orar para que Deus revele aquilo que eu quero que Ele revele para você. Irmão, se o teu filho receber um chamado para pregador, ele vai pregar a palavra e ponto final. Se a tua filha receber um chamado que vai muito além do que você fez, para de questionar e agradece, porque o lugar que tu não chegou, ela vai chegar. É por isso, aqui a gente vai chegar numa verdade que é um senso comum que todo mundo tinha que saber.
Para com essa conversinha de que você não tem que contar nada para os outros, porque a inveja deles vai atrapalhar. Não há poder maior do que o poder de Deus, e o poder da inveja não estraga. Você sabe por que a gente não tem que contar as coisas para os outros? Não é por causa da inveja, porque há poder no sangue de Jesus, e a inveja não vai impedir ninguém de viver coisa grande. O problema é que quando a gente conta muito, a gente ouve muito também. Tem certeza? Tá certo disso? Você vai por aí, aí o pior, você tem certeza que foi Deus que falou contigo? Engraçado, né? Noé ouviu a palavra de Deus uma vez só e trabalhou mais de 100 anos para construir uma arca. Tem gente ouvindo a voz de Deus mais de 1000 vezes e ainda está pedindo confirmação. Deus está te dizendo: não sou homem para que venha mentir, nem filho do homem para que venha me arrepender. A palavra é essa. Tu pode até dizer para os outros que é outra, mas tu sabe que é essa. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, Ele detalha. Quando Deus manda, Ele especifica. Então, não adiantava Noé construir uma canoa se a ordem de Deus era construir uma arca. Se Deus mandou construir arca, podem dizer que tu é maluco, podem dizer que tu é doido, podem falar que não foi Deus que falou contigo. Constrói a arca. Por quê? Aquilo que Deus fala nem sempre é aprovado no início, mas uma hora vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida e que a palavra que saiu da boca dele para você. É isso, irmão? É isso? E agora, o que Paulo vai fazer? Repita comigo: descer. Estamos chegando no início do final da mensagem. Repita comigo: descer. Do que adianta a gente continuar o culto se o corpo está incompleto? Afinal, o que eles estavam celebrando? A Santa, que é a celebração do corpo de... Então, peraí, tem um membro que está faltando. E nós vamos descer para buscar ele. Posso falar uma coisa? Vai ficar bravo comigo não? A não ser que você já não esteja, né? Deus não trabalha com coisa incompleta, irmão. Não adianta não. Deus trabalha com coisas que vão sendo aperfeiçoadas. Só para a gente não ficar muito exigente. Porque senão vai ter gente pegando a palavra e falando: agora eu virei a última bolacha do pacote. Só vai vir a mim se for perfeito. Não. Quando a palavra diz perfeito, ela diz algo que está sendo trabalhado. Se nem eu que sou perfeito vou ficar cobrando para Deus coisas que já estão prontas e trabalhadas, não faz muito sentido. É por isso que tem gente, vou falar, que às vezes recebe tanta oportunidade, mas está lá ativando o modo sonso. Não é de Deus para minha vida, passa. Não é de Deus para minha vida, passa. Não é de Deus para minha vida, passa. Deus está desistindo de te abençoar, vou ser honesto. Deus está desistindo de prosperar você. Deus está desistindo de colocar alguém na tua vida. Por quê? Porque essa sua exigência fora do comum está te afastando daquele que Ele já preparou para você. Nem você é perfeito e está querendo que Deus coloque coisas já prontas para você. Tudo que Deus dá é para ser trabalhado. E eu vou te falar, é tão bom receber algo que a gente vê crescendo. É tão bom receber algo que a gente vê frutificando, né? Não? É tão bom a gente receber algo que a gente começa a contemplar o dedo e a mão de Deus. Então, no nome de Jesus, tudo que Deus entregou para você, do modo como chegar, receba e aceite, porque através disso Deus vai te honrar e aquilo que Ele preparou vai ser concretizado na tua vida, irmão. Mas no nome de Jesus, fica um pouco mais atento. E agora, Paulo chega lá embaixo. Irmão, não sei se tem isso aqui em Taguatinga. Não deve ter não, né? Deve ser só coisa lá do Rio lá. Aonde tem um problema, uma desgraça, todo mundo está junto, reunido para ver. Bater um carro, um bom caminhão, sei lá, uma padaria estou indo longe, aleatório, uma padaria foi assaltada, qualquer coisa, opa, vamos ver, porque na época não tinha o Pro Max, né? Se tivesse todo mundo filmava. Olha aqui quem acabou de cair, ó. Num culto, ninguém esperava. Ainda vão marcar, arroba Eutico. Só que ele não vai repostar porque já morreu. Enfim, que doideira. Que coisa é essa que a gente tem, que essas eventuais situações chamam tanto a nossa atenção? Só que Paulo vai chegar lá como crente. Opa, diferente. Peraí, para de filmar. Eu não sei se você vai pegar a simbologia.
sei se você vai pegar a metáfora. Para de falar. Abre espaço. Por quê? Porque vocês falaram que ele está morto, não falaram? Só que o mais interessante é que se você ler Atos 20, do capítulo 7 em diante, você não vai achar Paulo citando a palavra ressuscita e nem outra palavra sinônima. Pode ler. Se você não... Pode ler, porque eu quero mesmo depois que você ler. Em nenhum momento você vai ver Paulo chegando perto de Eutico e orando para que a vida volte para ele. Opa, então tem uma coisa aqui. Você sabe o que Paulo vai fazer? Ele vai se aproximar de Eutico. Irmão, Eutico estava caído. Eu imagino todo esfolado. Eu imagino todo machucado. Você sabe o que Paulo vai falar? Vai virar-se para todo mundo e vai dizer: não se desesperem, porque ainda há vida nele. Na NVI e na NTLH, essa perícope não é chamada de ressurreição de Eutico. Você sabe por quê? Porque chegando-se ao original, ao hebraico do texto, ao grego koiné no caso, foi visto que de fato aquele menino tinha caído. Na boca de quem estava no culto, ele tinha morrido. Mas quando Paulo chegou perto dele, opa, a pupila, a pressão, o batimento, ele pode estar machucado, mas ele ainda está vivo. Ele pode estar machucado, mas ele ainda está vivo. Ele pode estar machucado, mas ele ainda está vivo. Agora eu vou terminar. Você sabe por que eu vou terminar? Porque só dá para saber que está vivo se você se aproxima. O interessante é que Deus não teve nojo do nosso pecado quando se aproximou da gente. Deus não ficou com medo de se sujar quando Ele chegou até o fundo do poço para resgatar a gente. Porque Ele santificou a gente, purificou nossas vestes, nos tornou branco como a neve. Então, Ele está dizendo o seguinte: não tenha medo, nem receio, nem nojo, nem repulsa do pecado do seu irmão. Por quê? Porque a palavra diz que onde o pecado abundou, a graça vai superabundar. Crê nisso? Se levante, glorificando o nome de Jesus. Irmão, não perde foco não, olha só, presta atenção. Mantenha as luzes acesas só para mim um instantinho. Depois do apelo, apaga, por favor. Não sei, enfim. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Olha só, presta atenção. Às vezes a gente se pergunta: o que Deus está vendo em mim? Vamos lá. O que Deus está vendo em mim que Ele está colocando tanta gente problemática na minha vida? Alguém já chegou para você e te pediu um conselho e tu tomou um susto? Quem sou eu na fila do pão? Alguém chegou para você e falou: ó, ora por mim. E tu falou: tem certeza que está falando com a pessoa certa? Alguém chegou para você e te pediu um conselho e tu espantou na hora e falou: peraí. Eu? Pois é, irmão. Deus coloca pessoas na vida da gente com um propósito, para que nós venhamos ajudar essas pessoas. Não tem porque eu ficar complicando a palavra, porque ela é simples demais. Só que, gente, esse Eutico aqui, ele não precisava apenas disso. Ele precisava de uma obra completa de Cristo na vida dele. Tu já pensou? Tu está no ambiente de culto, ninguém te percebe, tu cai. Quando tu cai, todo mundo desce só para falar que tu está morto. Está estreitando, não está? No nome de Jesus eu creio que essa palavra que eu estou pregando aqui, debaixo do tema, porque como a vida machucou ele e como ele de forma maravilhosa foi curado através de Jesus Cristo, que estava na vida de Paulo. Juro que termino agora e faço o apelo. Paulo, tamanha graça foi derramada sobre a vida desse homem, porque ele foi até o máximo para pecar, mas também viveu até o máximo quando foi fazer a obra e a vontade de Deus. Sabe o que eu imagino? Paulo, por que você vai descer se ele estava dormindo enquanto você estava falando? Você sabe que eu vou descer?
Porque enquanto Jesus queria me acordar, eu também estava dormindo no sono da minha religiosidade. Como é que você vai chegar perto dele, Paulo, com todo esse sangue? Tu não tem medo não? Tu não tem nojo não? Não. Por quê? Porque ele não teve nojo de mim quando resolveu se encontrar comigo no caminho para Damasco. Paulo, além de ter orado por ele, tu ainda vai mandar ele voltar para o culto para ouvir palavra? Sim. Por quê? Porque foi para isso que eu fui chamado. Eu fui o principal obstáculo, o principal perseguidor e o principal problema, a principal pedra no caminho, quando o assunto era a propagação do evangelho. Mas agora eu sou o principal canal pelo qual a palavra de Deus irá passar para chegar até os corações. Deus não cura ninguém de traumas à toa. Deus não cura ninguém de traumas à toa. Hoje você entende por que você teve que passar por tanta coisa. Hoje você entende por que você teve que sofrer dessa maneira. Hoje você entende por que você teve que chorar tanto. Porque antes você não entendia, porque não era revelado a você o propósito de tanto sofrimento. Mas hoje Deus está dizendo, pé do seu ouvido, tá vendo aí? Eu fui fiel contigo, mesmo quando você achou que eu não estava perto de você. Eu fui fiel contigo, mesmo quando você achou que eu tinha te esquecido. Quando você ouviu aquele não, eu estava contigo. Quando aquela história terminou de uma maneira que você não esperava, eu estava contigo. Quando a porta foi fechada na tua cara, eu estava contigo. Quando você estava comendo hoje sem saber o que ia comer amanhã, eu estava contigo. Deus prova os seus, e os que são aprovados vão ficar. A sua casa não foi construída na areia, porque na areia não há base. O mar vem, o vento derruba. A sua casa foi firmada sobre a rocha. Vem a tempestade, mas ela permanece. Vem a chuva forte, mas ela fica de pé. Vou fazer um apelo aqui agora. Se você não consegue mais enxergar Deus, eu nem estou perguntando como é que está a vida, tá? Não estou perguntando como é que está a tua vida. E nem tenho o dom profético. Meu dom é a exposição da palavra. Mestre, evangelista. Eu não estou perguntando como é que está a tua vida. Vou falar de novo. Eu não estou perguntando como é que está a vida. Eu só vou fazer uma pergunta. Tu está conseguindo ver Deus na fase que tu está? Se tu não está, vai ter que reafirmar sua aliança com Jesus hoje, vindo aqui à frente a partir de agora. Eu não estou perguntando como é que está a tua vida. Eu só estou perguntando se você ainda consegue ver Deus. Se você não consegue mais, sai do teu lugar, vem aqui à frente, que hoje você vai ver Deus na tua história de novo. A igreja que crê e que sabe a importância desse momento, já me ajude intercedendo, pois essa parte não é comigo, essa parte é com o Espírito Santo. É Ele que trabalha, é Ele que convence, é Ele que age. Eu tô com vergonha, todo mundo vai me olhar. O responsável pela tua vida é você mesmo, não vai adiantar. Se você não consegue mais ver Deus, venha aqui à frente, porque hoje é noite da aliança se reatar. Isso, pode vir. Um corajoso sempre puxa o outro. Pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia, aleluia. Vai intercedendo que o Espírito está trabalhando. Vai intercedendo que o Espírito está trabalhando. Vai intercedendo que o Espírito está trabalhando. Isso, 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 isso. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito que convence, Espírito que trabalha. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, nós rogamos. Jesus, que o Senhor venha agir, trabalhar. 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 Que o Senhor venha agir, trabalhar.
Que o Senhor venha agir, trabalhar. Que o Senhor venha agir, trabalhar. Que o Senhor venha agir, trabalhar. Que o Senhor venha agir, trabalhar. Que o Senhor venha agir, trabalhar. Que o Senhor venha agir e trabalhar. Que o Senhor venha agir e trabalhar. Vamos orar, Pai. Nós queremos agora levar os nossos clamores a Ti, as palavras a Ti. Que o Senhor possa estar agindo e trabalhando. Que o Senhor possa estar convencendo. Que o Senhor possa estar salvando. Que o Senhor possa estar convencendo. Que o Senhor possa estar trazendo luz. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós pedimos a Ti. Mais uma vez nós oramos a Ti. Mais uma vez nós entregamos a Ti. Mais uma vez nós confiamos em Ti. Mais uma vez nós regozijamos em Ti. Mais uma vez nós nos alegramos em Ti. Mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor é fiel, o Senhor age, o Senhor trabalha. E operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus,